Bom dia! Eu sou Mercedes Vulcão e este é o Bom Dia Drag Queen, um jornal neutro, apartidário, quem que eu tô querendo enganar, né? E que tem muito orgulho de ser quem é, querida! Temos orgulho também de todas as pessoas que vieram antes da gente abrindo o nosso caminho, como por exemplo, a Miss Bia, que infelizmente partiu essa semana devido a complicações com o Covid-19. Então, os nossos sentimentos e nossos pensamentos aí a esta grande precursora da arte drag no Brasil. Hoje no nosso jornal você vai ver... Mentira! Achou que ia ter matéria hoje, né? Não vai não. Hoje nós faremos mais uma vez um especial Roda Biba. E tá muito especial mesmo, viu? Então roda o VT! Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas de volta ao Roda Biba aqui no Bom Dia Drag Queen. E hoje nós temos um tema muito interessante, mas antes de entrar nesse tema, eu quero fazer uma pergunta prévia aqui pra vocês. Me digam, vocês acham certo de uma drag queen convocar um bingo online? O que vocês acham disso? Delores, o que você acha disso? Olha, Mercedes, eu gostaria de abster dessa pergunta, mas é uma coisa que está aí evidente para todo mundo, né? Isso só mostra o quanto essa pessoa está passando por dificuldades. E assim, eu acho lindo da parte dela ter que fazer um bingo e tal para poder comprar um saco de arroz, nesse caso, né? Mas é isso. Quem puder ajudar, ajuda ela, mas eu acho que isso mostra uma fragilidade dela. O que você acha? Olha, gente, é o seguinte, eu realmente concordo um pouco com a Delores, né, que a situação tá periclitante geral, e pra Vera tá mais periclitante ainda, porque ela já tá cansada de não fazer nada, entendeu? Ela tá estressada, e aí ela resolveu fazer um bingo, por quê? Porque bingo, né, bem a realidade dela, ela gosta, já jogou tanto, já perdeu tanto também no bingo, né, Vera? Que aí eu até entendo essa necessidade dela. O que você acha, Alexia? Eu acho que você é maravilhosa, você sempre dá um nome aos bois, né, Lulu? Maravilhosa. Eu acho maravilhoso, eu acho qualquer iniciativa nesse sentido, neste momento, importante. Estamos todas passando por um momento muito difícil, não é? É mais bonito você oferecer trabalho, jogos e diversão do que ficar mendigando na internet. Ai, fui um pouco ácida? Talvez. Mas é olha, isso. Eu queria dizer, Mercedes, o que você acha? Você acha que ela pedir para as pessoas comprarem cartelas a R$ 15 não é mendigar? Delores, honestamente, eu acho que assim, quem não tem, não passa com gato, né? Tem aquela coisa. Então, se essa é a oportunidade que a quarentena deu pra ela, eu acho que ela tá sendo empreendedora, eu acho que ela tá sendo, assim, tá sendo esperta, na verdade. E eu, inclusive, tô pensando em compartilhar o bingo dela nos meus stories pra ver se ela me dá uma cartela de graça. Eu vou compartilhar também. Mas eu vou compartilhar também. Vera, o que você tem a dizer sobre isso? Eu só tenho uma coisa a dizer. Primeiro, obrigado por trazer o assunto à tona, tá? Só tem uma coisa. Interessados no bingão da Vera, é só entrar em contato pela DM que eu passo a forma de pagamento ou transferência bancária ou PicPay. É isso aí, gente. Bom, agora eu vou interromper essa conversa aqui rapidinho, porque nós temos aqui um momento de intervalos comerciais. É com você, Vera e Lulu. E aí, Vera, tudo maravilhosa? Tudo linda! Vera, me conta, o que você tem de novidade pra mim hoje? Pra mim e pro público. Eita, calma aí. Olha o que eu trouxe de novidade pro público. Um novo dildo maravilhoso, ó, com vários módulos. O que ele funciona? Para você, dona de casa, olha que dica babado. Você abre esse compartimento, bota uma cápsula da Nespresso e no mesmo tempo ele já faz um café devido ao atrito. Ele é sensacional. E para as 100 primeiras pessoas que ligarem para o 0800 900 vai ganhar o que, Lulu Calas?
vai ganhar este lubrificante à base de cânhamo para você ficar bem louca e ir para lugares que você nem imagina. Vera, aliás, eu vou até correr aqui porque eu quero ligar, porque eu quero esse seu que eu adorei. Ai, Lulu, sinto informar, mas esse aqui, ó, já tô enviando pra Alexia Twister, que ela precisa ir muito. Beijo, meu amor. Beijo, obrigada. Liga agora. Beijo, galera. Com você aí, Mercedes. Vamos lá, vamos. Muito obrigada. Acabou de chegar, Vera. Obrigada. Que isso, amor? Só paga o frete depois, tá? Bom, muito obrigada, meninas. Bom, agora nós temos uma pergunta incrível de um especialista, de um estudioso aqui da história LGBT do nosso país. E ele tem uma pergunta muito boa aqui pra gente. Escutem, meninas. Olá, pessoal do Bom Dia Drag Queen. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que é tão importante para a comunidade LGBTI+, que é o orgulho. A verdade é que esse mês do orgulho que nós temos em junho, ele é devido a um ato, a uma manifestação, a uma rebelião muito espontânea que aconteceu em 28 de junho de 1969 em um bar nos Estados Unidos, que é o Stonewall Inn. A partir dali, que havia uma frequência de LGBTI+, pobres, latinas, negras, é que se tornou essa ideia do orgulho mais difundida. Precisamos também deixar claro que nem tudo começa em Stonewall. Na Argentina havia grupo organizado já do movimento LGBT desde 1967. Mesmo nos Estados Unidos havia grupos dos anos 50, havia rebeliões em bares por conta da violência policial, exatamente como Stonewall, ainda antes de 69. Mas a verdade é que Stonewall marcou um giro, marcou uma virada nessa situação. A partir de Stonewall, o orgulho se torna central, esse discurso de converter a vergonha, o estigma, aquilo que é produto do preconceito e da discriminação, em algo que é o orgulho, que é uma identidade que aparece na cena pública e que vira um motor para a gente reivindicar direitos, para a gente reivindicar igualdade e reconhecimento. Então, nessas décadas que se passam desde Stonewall, muita coisa mudou para melhor na comunidade LGBT, mas ainda há muita coisa que precisa ser feita. Então me digam vocês, do que vocês se orgulham dessa luta e dessa história da comunidade LGBT? Muito obrigada, Renan. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Vera Ronzella. Ai, começou comigo de supetão. Ó, bom, primeiro, obrigado, Renan. Eu amei essa aula que você deu pra gente aqui antes, né, trazendo esses fatos. A gente compra tanto a cultura norte-americana que a gente às vezes esquece que existe um mundo, né? Ele trouxe um fato sobre a Argentina. Muito obrigado. Eu desconhecia. Eu acho que a gente se aliena muito das culturas de outros países, principalmente a nossa, né? A cultura brasileira. Mas hoje, pelo visto, o programa Roda a Biba vai ser sério também. O que eu quero falar, assim, eu tenho tanto orgulho de tantas conquistas que os LGBTQIA+ têm. Vou citar coisas que acredito que todas as minhas irmãs vão acabar falando também, sobre o casamento. Hoje podemos doar sangue. Tem noção que antes gay não podia doar sangue? Era um absurdo. Qual é a nossa diferença, gente? Só porque eu mamo uma rola e uma tcheca quer dizer que eu não posso doar meu sangue? Eu acho um absurdo isso. Mas uma coisa que a tia tem... Tudo mundo sabe, eu sou um pouco romântica, né? Italiana, né? Uma coisa que eu gosto muito numa relação é poder andar de mão dada com a pessoa que eu amo na rua. Então eu acho que hoje eu poder andar de mão dada... É lógico que vai ter os contras ainda existe um certos acéfalos, né, de evolução. Mas hoje eu poder andar de mão dada com alguém e eu ter leis que, se algo acontecer comigo, eu posso ir correr atrás e poder mostrar o meu amor, que é só isso que a gente quer, poder dividir amor, é um grande passo para as conquistas LGBTs. Assim, esse é o meu ver, mas eu estou muito curiosa porque eu sei que tem gente aqui com histórias boas e que tem um poder para falar, porque conheceu pessoas que não podiam usar de coisas a nosso favor, que é a Alexia Twister, que tem aí um histórico bem grande na noite LGBTQIA+. Eu não pareço, mas já tenho 40 anos. Então, assim, eu vivi uma outra época. E acho que Stonewall também foi inspiração para outros movimentos em todo o mundo, inclusive no Brasil, né? Bem depois, surgiu o Lampião da Esquina, que foi o primeiro
jornal de circulação, né, LGBT, na época GLS ainda, né, que falava, discutia sobre questões homoafetivas, etc. e tal, informando as pessoas. Porque eu acho que eu sou de uma época e sou do interior, né? O que eu acho que agrava um pouco mais, porque acho que parece que demorava um pouco mais para a mente é outra. Então, já levei pedrada na rua, já corri junto com as travestis de polícia, de perseguição enfim, de pessoas que queriam machucar a gente. Acho tudo muito, muito maravilhoso hoje, como a Vera mesmo falou. Conquistamos muito, mas eu vejo que a nossa geração, a nova geração, depois da minha e da sua, e depois, como não teve que passar por esses perrengues todos, às vezes não utiliza as conquistas de uma maneira positiva, né? Eu acho que, antes de tudo, eu vou repetir, gente, antes de tudo precisa ter educação, para que as pessoas entendam e saibam como utilizar essas conquistas da maneira correta. E você, Lulu, você que também tem bastante experiência, como é que é para você isso? Do que você se orgulha? Assim, realmente, né? Essas informações que ele trouxe, inclusive eu também não sabia dessa história da Argentina, eu achei incrível isso, né? E para a gente ver o quanto essa luta não é de hoje. A gente acha que a gente às vezes está abrindo caminhos, mas na verdade esses caminhos já estavam sendo abertos por pessoas muito mais corajosas do que nós, né? Pessoas muito mais disruptivas do que nós, que meteram a cara, deram a cara e deram o nome e arrasaram e mostraram a nossa importância. Eu realmente já passei por muita coisa, porque, como disse a Alexia, né? A Alexia tá com 40, eu tô com 42, né? Então eu também já passei por muita coisa. E, como eu sempre digo, já dei entrevistas e já falei em vários lugares, eu já sofri 4 violências homofóbicas, né, na minha vida, e foram experiências traumáticas, assim, realmente muito... Foi uma transformação muito grande na minha vida, tanto com relação ao cuidado, quanto com relação a vencer esse medo. E o fato de ser drag hoje é justamente vencer este medo, né? É vencer o medo de ser quem eu sou, né? Embora tenha passado pelas 4 violências. Mas em relação às conquistas, uma que eu acho que é uma conquista recente e que ainda está sendo uma conquista é o fato de nós podermos existir nos meios de comunicação e não de maneira caricata, de maneira pejorativa, né? Nós, gays afeminadas, nós sempre fomos rechaçadas dentro da própria comunidade. E hoje a comunidade, aos poucos, que fique bem claro isso, começa a nos ver de outra forma. E o fato de fazer drag é algo que justamente está mostrando que a gente é tudo homem de peruca, pelo menos aqui nesse grupo, nós somos homens de peruca e vivemos a nossa feminilidade de uma maneira muito orgulhosa e mais, transformamos essa feminilidade em arte. E que eu acho ainda, mas é uma conquista. Muitos gays ainda não entendem quem somos nós, muitos gays ainda, né, não entendem que essa feminilidade, ela não é pejorativa e nem deve ser desprezada, né? É justamente a gente está mostrando que, né, o fato de nós sermos aqui nesta roda homens de peruca, nós mostramos que tanto a feminilidade quanto a masculinidade ou o não gênero ou a intersexualidade, na verdade, tudo isso é uma humanidade, a pessoa vivendo a humanidade dela 100%. E eu quero encerrar aqui a minha fala, dizendo uma fala do Silvério Pereira, que ele diz que a minha mulher empodera o meu homem. E hoje, realmente, eu me sinto muito mais homem, né, do que eu era antes de fazer drag, né? E eu quero saber o que a Delores acha disso tudo. Olha, Lulu, muito obrigada por jogar a bola aqui para mim. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu fico um pouco estarrecida e de imaginar que alguém pode querer andar de mão dada com a senhora Vera Ronzella. Mas, voltando ao assunto, eu acho que, como todas as minhas amigas aqui falaram, gente, eu tenho que falar que, assim, são muitos os feitos pela história drag, pelas pessoas que estão à frente da gente, né? Tá aí, essa semana passada nós perdemos a nossa querida grande transformista no Brasil, Miss Biá,
que nos deixou aí, que foi uma precursora que abriu muitas portas para a gente fazer o que a gente faz hoje. Então, assim, antes da gente veio muita gente levando muita pedrada, né? Então, assim, e tudo que a gente conquistou hoje, a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode... Eu acho que tá num lugar que a gente não pode descuidar, né? Não é porque a gente conseguiu hoje doar sangue que a gente vai falar ok, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa colocar nesse lugar, não só LGBTQIA+, mas assim, todas, né? Os negros, né? Conquistando os seus espaços, todas essas pessoas, os grupos minoritários conseguirem o espaço que é devido, né? Então eu acho que a gente não pode se calar a nenhum momento. Eu acho que a gente conseguiu um espaço e eu acho que cada vez mais a gente tem que lutar para isso. E você, Mercedes? Olha, eu concordo super. Eu acho que é muito importante a gente, sempre quando a gente for falar desses assuntos, a gente ter sempre em mente essas pessoas que vieram antes da gente, que abriram os nossos caminhos, né? Pra gente poder ser quem a gente é. Que, de uma certa forma, se a gente for considerar a existência de uma pessoa LGBT nos anos 70, a gente está desfrutando do caminho aberto que essas pessoas abriram no braço, assim, pra gente. Então, isso é muito importante, a gente não perder isso de vista. Olha, eu me orgulho de muitas coisas, mas acho que uma das coisas que mais tem me orgulhado ultimamente é observar a comunidade LGBT cada vez mais atenta aonde investe o seu pink money. Por quê? Porque eu acho que é uma questão que a gente no Brasil demorou muito para entender isso. Que assim, o nosso poder aquisitivo num mundo capitalista, o nosso poder aquisitivo, ele conta, né? Ele conta e ele pode mover montanhas. Da mesma maneira que assim, o capitalismo ele é terrível em muitas formas, mas se a gente se utiliza disso a nosso favor e assim... a gente não vai gastar o nosso dinheiro com empresas e com pessoas e com lugares que não apoiam a nossa causa. Isso é extremamente positivo, porque isso faz as pessoas... Se as pessoas elas não respeitam a gente pela nossa questão humana, a gente faz elas respeitarem a gente pela questão financeira. Então, isso é uma das coisas das quais eu me orgulho também, que a comunidade LGBT está cada vez mais atenta em relação a esse tipo de coisa. E também, hoje a gente vive num mundo né? No mundo também, mas o nosso governo atual, ele diz que tudo isso que a gente está galgando, tudo isso que a gente está pleiteando, parece que é um excesso, parece que a gente está querendo ser mais do que outra pessoa. E quando não é, tudo que a gente está pleiteando são coisas que a gente é o normal, é o básico, né? Eu quero poder sair com meu namorado num restaurante e não ser olhado diferente. Eu quero poder doar sangue para poder ajudar o próximo. Eu quero, sabe assim, eu quero poder casar, eu quero ter os meus direitos, entendeu? Então, assim, para a gente também não cair nesse discurso e que a gente sempre esteja à frente de acabar com esse discurso horroroso que é achar que é privilégio, né? Essa mania de segregar as pessoas em diferentes grupos, né? Colocar cada Pokémon na sua Pokébola, é onde está o erro, sendo que a gente faz parte todo mundo de uma sociedade, com inúmeros tipos de gênero, inúmeros tipos de arte, inúmeros tipos de cores. Então, parar de falar tem que ter o direito gay, não, tem que ter o direito igualitário. Se um pode, o outro pode, e acabou. Eu acho que essa que é a questão, pelo menos no meu ver. E uma coisa que, já que a gente está falando sobre o avanço, né, e os direitos LGBTQIA+, uma coisa que eu reparo é que a classe gay tá... Concordo completamente com o que a Mercedes fala sobre a gente estar abrindo mais nossos olhos para aquelas pessoas que são anti, né? Que, na verdade, utilizam a gente, mas não nos apoiam. Vamos cair um pouco. Fica a dica para o vídeo anterior, né? O cancelamento. Bota aqui o sinalzinho. Que nós, dentro do nosso grupo, estamos nos cancelando em vez de nos unirmos porque somos uma comunidade, somos parte de uma sociedade, somos parte de um país, somos parte de um mundo. Vamos unir, gente. Não faz um bolo separando os ingredientes, não. A gente tem que misturar tudo na bacia, sabe? Esse é meu ponto. Valeu. Eu acho que é assim, acho que a grande questão que a gente joga para o público é pensar do que você se orgulha.
do que você tem orgulho dentro, se você é LGBT ou não, do que você se orgulha, de que conquistas você se orgulha. Eu tenho uma outra questão antes, só um segundo, Lulu. A gente também não pode perder de vista o fato de que, como a gente viu aí, né, a liberação da união estável, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, doação de sangue. Então a gente presenciou conquistas muito interessantes aí para nossa comunidade. E isso pode dar uma falsa sensação de segurança de que esses direitos estão garantidos para sempre. E observando o contexto geral que nós estamos vivendo, é importante que a gente não se acomode, porque da mesma maneira que esses direitos vieram, eles podem ser retirados a qualquer momento. Então, é interessante que a gente tenha atenção em relação a esse tipo de coisa. A gente tem que prestar atenção muito sobre as nossas conquistas, porque elas são muito frágeis ainda, né? Elas são muito frágeis ainda porque ainda estamos vivendo dentro de um patriarcado que obviamente, eleva o masculino e rebaixa o feminino. E nós, enquanto gays, somos colocados como um lugar à parte. A gente tem que prestar atenção sempre, estar sempre atento para que os nossos direitos não sejam agora tirados, já que demoraram tanto tempo para serem conquistados. Não é mesmo, Lulu? O que você acha? Sim, e eu quero deixar aqui também uma pergunta para quem estiver assistindo, né? A gente sabe que essas coisas do YouTube circulam aí, vão para lugares que a gente nem imagina. O que você está fazendo em relação a toda esta luta, né? Você que está assistindo agora, vou até olhar aqui bem no ponto da câmera, o que você está fazendo para apoiar a nossa luta, né? Se não estiver fazendo, de alguma maneira você pode ajudar, nem que seja às vezes uma palavra amiga para um amigo LGBTQIA, encorajamento para um amigo LGBTQIA. Né? Então, assim, eu queria deixar essa pergunta aqui para as pessoas comentarem e a gente iniciar uma discussão depois aqui embaixo nos comentários. Arrasou! Lulu para presidente! Lulu para presidente! Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado a todos vocês que assistiram. Se você está gostando do Bom Dia Drag Queen, gostaria de lembrar para vocês que uma maneira de ajudar esta iniciativa LGBT, esta iniciativa que leva a arte queer diretamente para sua casa aí durante o período da quarentena, é curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e principalmente compartilhando esse vídeo. Quanto mais pessoas assistirem esse canal, mais vocês colaboram para que a gente continue fazendo esse nosso trabalho. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e até semana que vem. Beijo! Delores, eu vou querer essa peruca emprestada, eu amei! Não! É muito Cala a boca que eu marquei consulta com a cartomante aqui agora. Ela tá cartomante no teu cu. Ela tá parecendo a Regina Duarte. Regina Duarte! Vamos cancelar a Delores! Aí é da especial da cultura. Cancela a Delores que ela tá parecendo a Regina Duarte. Regina Duarte, rainha da sucata. Meu co-rosto. Tinha tanta coisa bacana pra falar. Olha, Delores, dentro do seu futuro, no seu futuro está cancelado. Por favor, cancela a Vera. Só fala merda. Hoje eu nem ataquei ela. Porque se você me atacar, eu vou te atacar. Fala com a minha mão. Você fala com a minha mão. Público, essas duas, elas brigam, mas elas se falam todo dia no telefone. Impressionante, ficam de Gosto dela, é tudo mentira. É tudo montado, nem era eu naquele corpo. Tá acabando.